Você já disse para o seu filho alguma frase e depois você ficou com aquela sensação de culpa, como se aquilo não fosse realmente o que você queria dizer? A verdade é que às vezes, quando a gente está falando com as crianças no piloto automático, a gente acaba às vezes repetindo frases que a gente ouviu na nossa infância, que a gente ouviu de outras pessoas, e sem querer a gente acaba ferindo aquelas crianças, aquelas pessoas que a gente mais ama na nossa vida, que são os nossos filhos. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês 5 frases que são comuns os pais dizerem para os filhos e que afetam diretamente a autoestima das crianças. E o que a gente pode fazer para melhorar essa relação? Para quem está chegando agora, eu sou a Alessandra Ueda, sou psicóloga e educadora parental, e eu trouxe esse vídeo para tentar te ajudar a transformar a sua relação com seus filhos. Mas por que as palavras são tão importantes? Por que há tanto poder nas palavras? Principalmente na infância. As palavras que a gente fala, né, principalmente os pais falam, molda muito a identidade da criança. Então, as crianças, elas tendem a internalizar essas mensagens que a gente está dizendo para ela. Então, pequenas frases, quando elas são ditas, quando elas são repetidas várias vezes, quando são frases ruins, quando são frases negativas, elas podem gerar insegurança, podem gerar baixa autoestima, pode gerar vários sentimentos e emoções negativas nessa criança. Mas tá, quais são então as frases que podem prejudicar muito essa autoestima da criança? E uma frase muito comum que às vezes os pais falam para a criança é tipo: você não faz nada direito, presta atenção no que você está fazendo, garoto. Como se ele estivesse fazendo aquilo de propósito. E esse tipo de fala dos pais, quando é muito frequente, ela pode gerar a imagem, a ideia na criança de que ela é incompetente, de que ela não consegue fazer nada direito mesmo, de que ela não sabe fazer as coisas certas, né? Então a criança começa a crescer com uma insegurança de ser proativa, de tentar fazer as coisas com medo de ser ridicularizada, com medo de sofrer alguma pressão dos pais, ou os pais repetirem essa frase o tempo todo ali, né? De novo, falando para ele: nossa, não faz nada certo. Tentar acolher essa criança ao invés de ficar o tempo todo falando que ela não consegue fazer as coisas, que ela não faz nada certo, que ela não faz nada direito. Uma outra frase que muitos pais costumam repetir para a criança é do tipo: pare de chorar, menino, isso não é nada. A gente está criando na criança aquela sensação de que o sentir, né, as emoções para ela não são válidas, que sentir as suas próprias emoções, deu vontade de chorar e você não poder chorar, é que não é legal. Então a criança cresce um adulto, ela cresce um adolescente tentando evitar lidar com as suas próprias emoções. Isso é muito perigoso, porque quando a gente não consegue entender sobre os nossos sentimentos, a gente não consegue lidar com as nossas emoções, a gente acaba tendo risco de somatizar isso no corpo, criando doenças psicossomáticas, doenças que podem aparecer no corpo, desenvolvendo transtornos emocionais muito sérios. Então, quando os pais mandam a criança engolir o choro, parar de chorar ou fazer qualquer outra coisa de expressão emocional, isso pode ser muito ruim para o desenvolvimento emocional dessa criança. Uma terceira frase que às vezes os pais repetem, quando a criança faz alguma coisa ali ruim, tem um comportamento negativo, os pais falam: nossa, mas é igualzinho seu pai. Nossa, mas faz isso igualzinho sua mãe. Utilizando a criança nesse momento como um bode expiatório, para você atacar aquele seu parceiro, a sua esposa ou seu marido, usando a criança como mediação entre vocês. E isso é muito ruim, porque ela pode sentir essa raiva ou essa revolta que você está tendo com o seu parceiro em cima dela, como se a culpa fosse dela de vocês não estarem bem, de vocês estarem num relacionamento não muito legal ali. Uma outra frase que pode ser muito ruim para a criança ouvir também é você falar: se continuar assim, ninguém vai gostar de você. Isso gera uma insegurança na criança absurda, isso gera um medo de ser rejeitada muito grande, e faz com que a criança ela cresça achando que ela não pode fazer as coisas às vezes que ela gostaria de estar fazendo ali, que não são ruins, que não são negativas, mas que podem não gostar dela. Então a criança ela cresce aquele adulto inseguro, aquele adulto que o tempo todo tem dificuldade de falar não para as pessoas, achando que ele tem que estar o tempo todo agradando as outras pessoas, então coloca sempre as outras pessoas em primeiro lugar, nunca se coloca em primeiro lugar, ou acaba crescendo agradando demais as pessoas fora, mas dentro de casa acaba atacando, acaba prejudicando aquelas pessoas que realmente são importantes na sua vida, né? Sejam pais, irmãos, filhos, marido, esposa. Então isso também é um tipo de frase que gera uma consequência muito negativa no desenvolvimento dessa criança. E uma última frase que eu queria trazer aqui
é a frase tipo, você é muito sensível, fazendo com que a criança ela cresça envergonhada, achando que sentir emoções é fraqueza. Então é aquela criança que cresce querendo ser muito dura, muito rígida com ela mesma, não pode sentir as coisas, então ela cresce criando uma couraça assim de proteção muito ruim, que faz com que ela aparente ser muito forte para os outros, mas que por dentro ela tá toda machucada, emocionalmente falando. Então, assim, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto adultos ali da relação, é muito importante a gente ficar atento a que frases, a que tipo de informação, a que tipo de comunicação a gente está passando para as crianças. Porque as frases, elas constroem a sua autoestima. Então, frases pejorativas, frases que causam impacto negativo, vão desenvolver nessa criança uma sensação, um sentimento de muita insegurança, de baixa autoestima, de medo de ser rejeitada, de não ser querida, de não ser amada, e faz com que ela cresça desenvolvendo comportamentos que não são às vezes muito legais, nem com os outros, nem com ela mesma. Então nesse momento é importante a gente entender que errar é humano. A criança ela não precisa estar o tempo todo fazendo tudo certinho. A gente não consegue enquanto adulto fazer tudo certo também. Então a criança também não vai conseguir. E é enquanto adulto ali da relação que a gente vai ensinar essa criança o que é certo, o que é errado, que errar faz parte, mas que a gente pode fazer diferente. E a gente começar a reconhecer isso já é o primeiro passo para essa mudança, já é um primeiro passo poderoso para uma melhora dessa relação. Pequenas mudanças vão fazer toda a diferença na vida de vocês, inclusive na vida emocional do seu filho. Então não se culpe se você não tinha noção, né, da consequência negativa dessas frases. O importante é que agora você está tomando consciência disso. Então, é aos pouquinhos que a gente vai evoluindo, é aos pouquinhos que a gente vai aprendendo mesmo a ser mãe e pai, a ser adulto dessa relação com a criança. Então, se esse vídeo te ajudou, se você achou essas informações válidas, continue me seguindo, tire suas dúvidas nos comentários. Eu estou à disposição para te ouvir. Te espero então no nosso próximo encontro. Beijos, até mais.